Mas você não acha que, na verdade, tudo vai levando, até, a gente pode depois cair no Neymar, antes eu queria falar do Vini Júnior também, que até ele parece que vai tomando o papel que é dele. Exato. E tomando ciência também do momento que ele está vivendo, porque ele é o cara hoje. Pois é, a gente, assim, ele é um dos caras que começou essa Copa num ritmo muito bom. Se o Brasil tivesse um time mais organizado, ele brilharia ainda mais. Agora, o jogo dele, Vinícius, melhora muito com o Matheus Cunha. Então, tem mais essa também, tem mais essa. Porque o Matheus Cunha tem uma movimentação estranha imprevisível. E quando o time perde a bola, ele faz a marcação, deixando o Vinícius respirar. Né? Então, inexplicável a saída do Matheus Cunha do time no início. Acho que agora o Ancelotti, aos poucos, volta para a ideia inicial. Exato, exato. Mas com uma diferença... que vai até me convencendo, você quer saber. Mas com uma diferença importante. Né? Jogava o Rodrigo, que se machucou. Agora joga o Paquetá, que são jogadores versáteis, ocupam o lado esquerdo, mas o Paquetá é um jogador mais de construção, embora faça gols, e o Rodrigo é um jogador mais de definição. O resto do time se parece muito com aquele que o Ancelotti pensou lá atrás. Um lateral direito mais zagueiro, era o Militão, é o Danilo. Um lateral esquerdo que saia mais, Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus e Vinícius, e aí era o meia esquerda, era o Rodrigo, agora é o Paquetá. Então, está voltando um pouco ao que era no início. Falta o substituto do Rafinha, ou o substituto do Estevão. Falta definir esse jogador do corredor. Né? Espero que quem entre agarre a chance. E aí tem o fator Neymar, porque aí nós estamos falando do banco. Trocas. Quem está na frente? Quem é a primeira opção? O xodó da torcida até então era o Endrick. Gritavam o Endrick. Mas a partir de quarta-feira vai ter o Neymar para embaralhar a coisa. Então, o que se falou muito, né, Mauro? Eu escutei isso em diversos lugares, é aquela questão, o cara olhava o segundo jogo do Brasil, tendo como ponto de partida o primeiro, e falava, não, agora o Vinícius Júnior está mais centralizado e tal. É uma questão do espaço que o time adversário deu para o Brasil jogar, você concorda comigo? Se o Marrocos não tivesse o tipo de postura que teve em campo, talvez ele conseguisse jogar mais centralizado também, chegar mais no meio, armar, entendeu? Eu acho que isso às vezes fica de lado, entendeu? Ou seja, não era tanto o esquema. Espaço vai ter agora, não vai ter agora nesse jogo, né? Aliás, eu estava vendo uma estatística lá da Opta Esportes, o time do Haiti, muito faceiro, como diz o Arnaldo Ribeiro. O time do Haiti, ele ficou ali, o pessoal chamou de bloco baixo, que ele jogou fechado, jogou ali retrancado, no popular. 6% do tempo do jogo. E o Brasil, 9%. O Brasil passou mais tempo se defendendo do que o Haiti. É muita ingenuidade, gente. O Haiti quer jogar contra o Brasil e quer jogar, quer ir para o jogo. Vamos jogar. Pô, os 3 gols do Brasil foram assim. O primeiro, o Vinícius recebe velocidade, vem a marcação dupla, ele corta os 2, chuta, o goleiro defende o gol, né, no rebote. O segundo, ele lança ele recebe do Paquetá, que rouba a bola. Bolas roubadas. O time tá a primeira bola roubada do Matheus Cunha, que faz o gol. O segundo, o Paquetá rouba a bola. O time do Haiti está todo lá na frente. Aí ele lança, aciona o Vinícius faz o passe para o Matheus e ele está cara a cara com o goleiro. Finaliza muito bem, mas era ele o goleiro, tinha marcação, estou lá no alto. E o terceiro, o Vinícius corre com a bola, no passe do Paquetá, ela sai na cara do gol, faz o gol. Quer dizer, os 3 gols do Brasil, o Haiti fez tudo que o Brasil quer. Agora deve ser o contrário, porque o time vai jogar trancado o adversário. Então o Brasil vai ter que mostrar um outro repertório, é um outro cenário, né? Uma partida bem diferente deve ser essa. E um adversário que, apesar de... O Marrocos vai pegar o Haiti também eliminado. E aí tem a questão do primeiro e do segundo lugar. Sim. Porque o Marrocos vai pegar... O Marrocos tem um tanto quanto de alergia a gol, né? Tem dificuldade de fazer gol. Mas vai jogar contra o Haiti, que, por exemplo, o time já está fora, nada impede o técnico de querer prestigiar os jogadores, botar alguns reservas em campo. Pô, joga aí, né? Pô, último jogo da Copa, estamos fora mesmo. Se ele fizer isso, ele vai complicar o Brasil. O time fica mais imobilizado. E pode acontecer o contrário, mas o Haiti não tem nada a ganhar nem a perder. Já fez o que tinha que fazer, vai embora. Então, se o Marrocos levar a sério, 4-0 dá para fazer. Agora, se o Brasil tivesse levado o segundo tempo, como tinha que ter encarado, fizesse 6-0, e dava para fazer, né? Jogasse ali e tal, como o primeiro tempo fez 3-0, fazer 7 é diferente. Uma coisa é você fazer 7, outra é você entrar, temos que fazer 7 gols para tirar o saldo dos caras. O próprio Marrocos dá uma desanimada. Vamos ganhar, ficar em segundo mesmo aqui, ganhar o jogo e resolver nosso problema. Mas com 3, de repente dá, né? Então, assim, o Brasil foi para segundo, vai para Monterrey, mexe com toda a logística dos caras, muda o chaveamento todo e pega a Holanda, provavelmente. O que eu acho que é... Assim, o time que está se montando durante a Copa, o que puder evitar de carne de pescoço, evita.
Evita, é melhor. Para que pegar a Holanda? A Holanda é uma seleção que é um tradicional rival da seleção brasileira, tem mais triunfos sobre o Brasil do que derrotas. Só perdeu uma vez, que em 98 foi dos pênaltis. No campo só perdeu aquela do gol do branco em 94. Ganhou em 74, ganhou. 2010, ganhou em 74, ganhou em 2010 e ganhou também nos 3-0 lá depois do 7-1 em 2014 lá em Brasília. A gente volta a falar. Pode ganhar da Holanda, mas é bom evitar. Poder pegar, sei lá, Japão, que é organizado, mas é Japão. Japão respeita o Brasil. Holanda não, é briga de cachorro grande. Mas corre, Mauro. Corre, mas assim, o que eu penso é o seguinte, a seleção da Holanda não treina para o Brasil. A Holanda enfrenta o Brasil como enfrenta qualquer outro. O Japão tem uma reverência com o Brasil. Claro. E a Suécia é um time, a gente viu, um time que ataca muito, dá muito espaço. Esse placar foi também mentiroso, 5-1, perdeu vários gols. E é um velho freguês do Brasil, se a gente pensar na história também. Está perdendo desde os anos 30. Já perdeu final e tudo. Perdeu em 94, né? O empate é uma derrota, aquele gol do Romário. Então, eu acho que se puder evitar a Holanda é melhor, porque cada fase que você vai passando, você tem a chance de ir arrumando o time. Claro. E se já pega uma equipe muito difícil, de repente aborta uma caminhada que pode ser de sucesso. Não, ainda pode tomar um gol do Memphis ainda. Imagina os caras como... que é outra observação do Bi Ribeiro aqui, quem estava vendo o negócio falando da importância do Vini Júnior. Ele falou, você já imaginou se esse cara machuca? Você vê qual é o papel que o cara tem, né? Você está deixando dramática a história, Vladir. Não estou, não. Não, mas o Vinícius, diferente do Memphis, diferente do Neymar, é um cara que chega na Copa no auge da forma física. Ele chega como da carreira, como o Mbappé, outros jogadores. Ele não é um veterano jogando só o último Mundial, como vários. Não tem nada de veterano, né, Arnaldo? Essa é a questão, né? Não, mas o Vinícius, ele se preparou, ele tá voando, né? Então, é diferente do Rafinha, que vinha de uma série de lesões, né, Vladir? O Rafinha vinha com várias lesões na temporada. Ele tá assombrado. Na mesma, e aí sentiu de novo, né? Mas é o que eu falava, eu acho que também vale a pena defender isso. Por isso que eu vejo também. Você quer falar do Neymar? A gente pode desaguar no Neymar, até porque você falou esse papel que era do Rodrigo, depois ficou com o Paquetá. Eu não sei se de repente uma função de armador para o Neymar em determinado momento que exija menos. Entendeu? Essa é uma coisa também que se... Mas o que eu faço questão de frisar, e já tinha conversado isso com o Mauro, já tinha falado aqui, então eu tenho feito os jornais aqui, o Jornal da Cultura, é preciso entender que se fala muito de Neymar, mas o nome do futebol brasileiro nesse momento é Vinícius Júnior. Até pela carreira que construiu, pela postura que sempre teve, entendeu? Acho que era uma... Perfeito. Mas essa é a armadilha, Vladir, eu acho. Se o Neymar entrar, ele vai ser um imã, ele vai puxar toda essa importância que eventualmente você pode dar para um ou para outro, para ele. Passa a ser a grande estrela. Então, pode ser uma armadilha, pode ser um perigo. Isso já está acontecendo de certa forma, mesmo sem entrar em campo. Pois é, entendeu? você imagina. Então, mas sem ele entrar em campo, não tem problema, né? O que eu quero saber é o seguinte, o Neymar vai vestir as chuteiras pela primeira vez sob o comando do Ancelotti e ficar no banco contra a Escócia. Tá 0-0. Preciso fazer uma troca. Coloco o Endrick ou coloco o Neymar? Se tiver 5-0, beleza. Coloco o Neymar para jogar um pouquinho. Agora, assim, a partir do momento que ele está habilitado, relacionado, ele faz parte, não é mais um jogador imaginário. Ele está lá. E aí, você sabe como é que funciona, galera? Antes de chamar o Endrick, vamos chamar o Neymar. O Neymar não joga... A comparação do Neymar é justamente com o Memphis. Porque eles jogam aqui, eles tiveram a mesma lesão. O Memphis teve antes, se recuperou antes, entrou no jogo contra o Japão 2-1, jogo parelho, entrou, foi um desastre. O Japão empatou o jogo. Já não é mais, entrou o Brubi lá, que fez os dois gols. No outro jogo, ele fica para a segunda troca e entra quando está 4-0 para o time dele. Aí ele consegue dar o passe, mas porque já estava o cenário favorável. Então, o Neymar talvez ele não tenha essa chance do jogo da Jordânia, um jogo para ganhar minutagem. E já vai ser um negócio... acho que é exatamente isso, essa questão, Mauro. Por quê? Só se tiver 3-0 contra a Escócia. Exatamente. Então, mas mesmo assim, os dois jogos ao mesmo tempo, Oscar. Tem que ter muita margem, você concorda comigo? E eu também não vejo um momento, o Mauro falava disso, da carne de pescoço, tirar. Depois desse jogo, que é o último da fase de grupo, não vai ter mais situação favorável. Você concorda? A menos que o Brasil mostre um futebol e consiga fazer uma... Não, já não tem. Esse jogo também não é um jogo... Mas o jogo que ele poderia ter entrado para brincar um pouquinho era o jogo passado. De novo a comparação. Exatamente.
o Memphis, a Holanda vai jogar contra a Tunísia, já previamente classificado. Aí o Memphis só joga em meio tempo. Isso. Joga, então ele vai, o Memphis provavelmente no mata-mata, ele vai pode estar em boas condição. condições. Sim. O Neymar não teve, ele chegou atrasado. O problema do Memphis é a concorrência que ele tem lá, né? Tem Exato. muitos jogadores que jogam ali na área dele ali, que estão indo bem, fazendo muitos gols. E o técnico não está nem aí para esse negócio daquele artilheiro. Quer saber? Até mandou um recado antes, né? Não tiver em forma, não vai. Isso antes da Copa, evidentemente. Agora, cara, o Neymar está fazendo hoje 35 dias sem jogar. Ficou 30 dias sem tocar na bola. Assim, isso é uma coisa completamente maluca, né? Impressionante. É um negócio impressionante. Agora, quando perguntado, também vou ser honesto com o cara, o Ancelotti foi perguntado sobre o Neymar. Ele respondeu: não, no próximo jogo ele está disponível. Ele não disse que vai jogar, não disse que vai jogar no segundo tempo, falou nada. Ele só falou que estará disponível. Está disponível, e aí está certo. Tá bom. Está machucado? Não. Está treinando? Então, pode isso- jogar 5 minutos? Pode, então vai para o banco. Vai fazer o quê? Vai café com leite? Vai botar no banco. Mas ele não disse que vai jogar, nem Não, isso sinalizou até para isso. cumprir o que foi dito, Aguardar, né, Mauro? é. Né, que entre o dia 11 e o dia 18 ele já estava mais ou menos, foi mais ou menos a data que começou a treinar com bola e tal. Foi mais ou menos como tudo se desenrolou. E aí cumpre-se a palavra que foi dada no começo, que justificava a ida dele. Ou a Quer dizer, justifica... segunda palavra, né? A segunda, porque a primeira, primeira é o edema. a primeira, não, nós estamos convocando porque ele está em ritmo de jogo, ele estava machucado. E tinha um Aí edema. depois, ele tinha um edema, não De uma repente, lesão não do era um grau edema. 2. Ou a terceira palavra, vai. Mas o fato é que não é porque ele está recuperado clinicamente que ele está num ritmo que esse Mundial está mostrando. Esse é o dilema. Por isso que eu fiz a Não, comparação mas, com o Memphis. mas aí eu tô com o Mauro, acho que alguém que está 35 dias sem jogar, com Pois com o histórico que ele tem, é difícil se acreditar que vai ser competitivo. Pois é. Né, por mais que a situação do jogo se desenhe favorável e tal, não sei. Sinceramente, eu não duvido que ele coloque para jogar, mas Você não duvida? eu não duvido de nada, porque ele convocou para fazer qualquer coisa. Eu achava que ele não ia convocar, ele convocou, mas assim, se o jogo contra a Escócia, os outros também, claro, tiver difícil, eu não sei se o Ancelotti vai também colocar a cara dele a tapa, entendeu? Para colocar um jogador sem a condição mínima razoável para jogar. Porque isso é uma aposta no aleatório. Não, ele pode entrar lá e fazer o gol. Qualquer um, que eu falo sempre, o Adriano Gabiru fez o gol mais importante da história do Internacional. O Adriano Gabiru não entra na lista dos 300 jogadores mais importantes da história do Internacional, em termos técnicos, né, de qualidade. O Inter teve muitos jogadores melhores que ele. Mas ele fez o gol mais importante. Então, claro, qualquer jogador que está em campo... Belete não fez campanha Belete fez o gol do título europeu do Barcelona. Não, e se isso acontece, vão usar de argumento ainda. Qualquer jogador de futebol, estando em campo, pode circunstancialmente marcar um gol importante. Mas isso é uma aposta no aleatório. Isso aqui não é uma brincadeira. Estamos falando da Copa do Mundo, pô. Seleção brasileira. Você não pode apostar no aleatório. Tem que colocar quem tem condição. Tudo. E claramente o rapaz não tem condição. Ele pode fazer alguma coisa, pode, mas como qualquer um. Então isso é uma loucura, isso é uma maluquice, entendeu? Uma coisa completamente descabida.